Na luta contra a crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19, a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou leis importantes para a saúde financeira do maranhense, mas infelizmente essas leis enfrentam resistências para serem cumpridas. Para falar sobre esse assunto e também sobre os rumos do Partido Verde nas eleições municipais deste ano e outros assuntos, converso hoje com o deputado estadual César Pires, do PV. Bom dia, deputado. Muito obrigado por sua presença aqui no Bom Dia Mirante. Bom dia, Cabalau. Bom dia, Soares Júnior. Bom dia, Célia Fontinelli. Bom dia a todos e permita-me, nesse segundo, dizer da saudade que eu fiquei de Roberto, das inúmeras vezes que eu tive a felicidade de estar aqui sendo entrevistado por ele. Mas também te desejo, você tem competência para poder conduzir o programa. Muito obrigado, deputado, e a saudade do Roberto é eterna, sem dúvida. Bom, vamos conversar primeiro sobre a Assembleia Legislativa. A Assembleia aprovou leis importantes, a exemplo da lei do consignado, mas que infelizmente a maioria dos bancos não vem cumprindo. O senhor recentemente na tribuna considerou que o descumprimento da lei estadual aprovada pelos deputados, promulgada pela Assembleia, fere o respeito ao legislativo. O senhor cobrou uma reação da casa. Essa reação veio institucionalmente falando ou só de alguns deputados? Não houve uma reação institucional da casa, não houve nota da casa, não houve uma manifestação coletiva da casa de repudiar as atitudes dos bancos. O que acontece é o seguinte, a maior parte dos bancos, eles compram as folhas de pagamento das prefeituras, como compra a folha de pagamento da Assembleia ou do Estado. E aí esses bancos são instituições, organizações financeiras que fazem o empréstimo a essas pessoas, que deveriam cumprir o ditame da lei que está em vigor. Mesmo assim, eles não cumpriram. Ainda que o departamento de pessoal não tenha subtraído o valor daquele empréstimo, quando chega no banco, como a conta do usuário é naquele banco, o banco faz a subtração no salário das pessoas, respeitando. E aí eles terminaram entrando na justiça, a justiça depois determinou com que eles não retirassem essas subtrações, ou seja, continuasse a subtraindo. E o funcionário público, acreditando no valor da lei, acreditando na pulverização de informações pelos meios de comunicação, que essa lei tinha validade, deixaram de pagar e alguns foram parar na Serasa, outros que tentaram renovar crédito, quando chegaram lá o banco foram bem claros, dizendo que a pessoa estava inadimplente e, consequentemente, não podia tirar esses novos empréstimos. É uma pena o desrespeito, tanto nessa lei como a situação da própria lei, da diminuição que algumas organizações educacionais também não cumpriram o ditame da lei estabelecido pelaquela casa, promulgado pelaquela casa. A propósito de recorrer à justiça contra a própria lei, tem o caso também do aumento, da proibição do aumento de mensalidades escolares. As escolas também questionaram na justiça o direito das escolas, claro. O problema é o desrespeito da lei em si. Então, a partir do momento que essas leis aprovadas na Assembleia são desrespeitadas, de certa forma enfraquece o legislativo perante a sociedade? Começa a ficar desacreditado, não tenha dúvida não, e a gente também engessado de poder continuar a fazer um projeto de lei. Veja bem, se o funcionalismo público, tanto a nível estadual como municipal e federal, não tiveram perdas no seu salário, porque não houve diminuição, mas o da iniciativa privada todos tiveram. Você vê quantas organizações empresariais aí diminuíram a sua produtividade. E se diminuir a produtividade, evidentemente que o desemprego vem acontecer, vem também junto com isso. As pessoas que colocaram restaurante, colocaram bares, tinham lanchonetes, tudo isso foram desempregados. Mas tinham vontade também de ver o filho dele mais competitivo e colocaram, não por vaidade, mas por necessidade da competitividade, lá fora no mundo, que está cada vez mais competitivo, de colocar essas pessoas numa escola privada. E como é que eles vão poder acompanhar esse pagamento se houve diminuição? Então a lei não foi feita pelo bel prazer do legislador, mas foi compreendendo o status quo, a dificuldade que tem, o momento que estava vivendo por conta da pandemia, que gerou inúmeras pessoas na linha de pobreza, mas aí não houve uma compreensão. Eu acho que houve, na verdade, uma usurpação da base legal disso e houve uma contramão na história de tudo aquilo que é pregado, de que todos deviam se unir em torno da dificuldade das pessoas que estão vivendo esse processo pandêmico. Houve também o caso da lei que impediu o corte de serviços essenciais, do tempo que durar a pandemia, a exemplo do corte, a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica. Como é que fica o consumidor diante do desrespeito de uma lei que, via de regra, deveria ampará-lo? Desamparado. Eu achava que devia ter
uma conjunção de esforços do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, do próprio Poder Executivo, de todos esses que compõem e que têm força de fazer alguma coisa, para mostrar que a lei tinha que ser cumprida, porque se não cumpre, quem paga é o usuário, quem paga é o povo. E o povo, a maior parte é feito do empresariado, da produção daqueles que conseguem empregar essas pessoas dentro do campo de emprego da iniciativa privada. Mas, infelizmente, não houve essa compreensão e o povo está pagando um preço caro. Eu tenho certeza, Cabral, que a hora que vier a mensuração feita pelo IBGE, em que geneticamente a gente já traz uma carga de pobreza muito grande, porque diminuiu de 18 para 19 em torno de 4% em desemprego. Se o IBGE for medir agora com a situação pandêmica, e não adianta colocar só a dificuldade na pandemia, é histórico, mas a pandemia agravou, por conta dessas coisas, a inadimplência aumentou, você viu aí o cartão de crédito, eu vi a quantidade de pessoas ontem a nível nacional que deixaram de pagar plano de saúde, tudo por conta da ausência de renda. E aí pagar a luz também é uma ausência de renda. E não foi descumprido isso. Uma criança, um velho, a minha mãe tem 94 anos, suponhamos que eu não pudesse colocar a refrigeração dela, como é que seria em relação a isso? Difícil de compreensão. Inúmeras outras mães também estão nessa mesma situação e não houve pena de ninguém pelo descumprimento da própria lei. Deputado, o senhor tem denunciado atraso de salários dos profissionais da saúde e outros problemas também enfrentados pela categoria. Bom, as suas denúncias, elas surtiram algum efeito já para resolver os problemas dos profissionais da saúde? Surtiram, mas eu vou dizer para você, eu nunca vi, diria para você, a capacidade de mentir da Secretaria de Saúde. É uma capacidade assim que estrangula qualquer pensamento normal. Eu denunciei que não estavam sendo pagos. Os heróis, os ditos médicos heróis, há pouco dia alardeado, publicizado, festejado como heróis. Enfermeiros, médicos, alguns até morreram. E, para meu desgosto, eu recebo denúncia de que não tinha sido pago maio, junho e julho. Com a denúncia, pagaram maio, ficou junho e julho aberto. A Secretaria deu nota, mas distorcida, divorciada totalmente do contexto que a gente estava perguntando. Mas, para felicidade minha, um médico teve coragem e foi em um programa de televisão e disse justamente o que eu disse, realmente não foi pago junho, não foi pago julho. E o mais agravante, as pessoas que por conta da pandemia e amparados na lei ficaram de fora, os que têm acima de 60 ou alguma comorbidade, os médicos também têm, são seres humanos igual a nós, não receberam esse dinheiro por parte da Secretaria. A Secretaria deu uma nota chula, sem conteúdo, fácil de ser contestada, e eu fiz um expediente pedindo que me encaminhasse a relação dos médicos pagos junho e julho, e os enfermeiros pagos junho e julho. E agora, nessa denúncia que esse médico fez, ele é um profissional da área de saúde vinculado, concursado, portanto, está incólume a esse tipo de perseguições tacanha, míope, que é de costume fazer. Ele é vinculado ao hospital universitário, ele disse que os colegas dele estão sofrendo isso. E uma irmã também, no caso do MCE, que já devia ter sido punido, se tivesse uma coisa mais séria, o MCE devia ser punido, porque faz contratos também frágeis entre o servidor e essas pessoas, sabe, o médico, o enfermeiro, e quando você vai denunciar no Ministério do Trabalho, não tem amparo legal, porque o Ministério diz, e eu tenho várias sentenças nesse sentido. Difícil de se compreender essa situação. Deputado, o presidente da Assembleia, o deputado Otelino Neto, esteve aqui no bastidores e afirmou que a emenda impositiva seria a pauta da Assembleia agora no segundo semestre. O senhor, por 2 ocasiões, propôs a emenda impositiva e foi rejeitado pelos governistas, mas algo parece ter mudado. O que aconteceu para que a regra agora tenha essa possibilidade de ser aceita pelo governo do Estado? Olha, eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Acho que em termos de gestão, o deputado Otelino tem feito uma boa gestão, uma excelente gestão na casa. No campo político, a Assembleia deve muito. É frágil, ainda não sabe a força que tem, joga contra ela mesmo, porque quando eu fiz a propositura da PEC, a PEC é um projeto de emenda à Constituição, ele não passa pelo governo, é feito na ambiência só da casa, portanto, poderia fazer como foi feito a nível do Congresso Nacional. Nós não fizemos isso aí. A Assembleia tem que largar esse medo de fazer, de pugnar por ela mesma. É tão triste você chegar do interior e falar, acompanhando o deputado federal, e a sociedade pede, ele dá o asfalto, ele dá a ambulância, e nós damos o quê? Nada, porque nós não temos nada a contribuir com o povo, porque fomos, na verdade, a Assembleia foi covarde,
foi pouco audaciosa, não teve coragem de fazer o enfrentamento para o bem dela mesmo. Eu tenho dito isso, disse na tribuna que vai chegar o dia que a Assembleia, o deputado estadual vai ser um cargo extinto a vagar. Porque o que ele faz? Se ele faz uma lei, não é cumprida, e ele não tem condições de impugnar pelo próprio desejo de ter a emenda impositiva para ele poder compreender a necessidade e resolver a necessidade do povo, fico difícil de compreender meu papel de legislador. Ok. Deputado, fala um pouco de eleições rapidamente. O PV vai ser o primeiro partido a fazer as suas convenções já no próximo dia 31, primeiro dia do prazo. Bom, há um motivo aí para ser o primeiro a mover as peças no jogo aí das convenções partidárias? Tá sim, nós fizemos uma reunião prévia, né? Eu sou o vice-presidente, nós fizemos uma reunião prévia, não posso citar o nome de prováveis candidatos em respeito à própria legislação e à linha editorial aqui da empresa, mas o PV vai sair dia 31, de 8 ou 7h30 até 10 da noite, vai fazer a sua convenção, vai lançar o candidato, nós criamos um perfil do candidato, houve uma reunião por parte da executiva aqui estadual e nós escolhemos qual foi o critério, que ele seja competente, preparado, tenha cursos, seja jovem na capacidade de vitalidade, de tentar resolver, de que compreenda a ansiedade do povo e que tenha um assessoramento de políticos experientes para que ele possa trabalhar. Esse será o perfil. Ainda não escolhemos o candidato, nem tampouco o vice, mas o perfil é esse, é um perfil de competência, de integridade, de correção e, sobretudo, de preparo técnico para poder fazer os enfrentamentos do nosso município. Como será a participação do partido no Estado? Já existe um quadro de que quantos candidatos vão participar, disputar as prefeituras nos interiores? Não dá para fechar, Cabalau, por conta de que ainda poderá haver muitas composições e o PV tem uma situação muito bonita. Nós não vamos intervir e impor ao candidato que saia candidato. Se houver uma composição, e essa composição for bom para o partido, mesmo que nosso candidato seja vice, mesmo que haja que apoiar outro candidato, nós não vamos fazer essa imposição. O PV é um partido pequeno, porque tem poucos representantes a nível nacional, mas de uma compreensão grande, né, de uma estrutura intelectual grande, de um poder de discernimento da atual modelo de política muito grande. Tem ainda as eleições proporcionais, como o partido vai se posicionar, com a impossibilidade de fazer as... Aqui em São Luís, o partido chegou a ter 4 candidatos a mais do que das vagas. Então, o partido vai estudar antes da convenção, quinta-feira nós vamos ter uma pequena reunião de um petit comitê do partido, onde nós vamos tentar fazer uma triagem, de escolher os 47 candidatos, por aí, né, 4 vão sobrar. A chapa cheia, né? Com a impossibilidade das coligações. A chapa cheia, porque não tem mais coligação, a coligação é o próprio partido, né? Então nós vamos fazer isso para tentar ter os melhores, na nossa imaginação, candidatos sem perda da qualidade dos que sobrarem. Deputado César Pires, deputado estadual do PV, muito obrigado pela nossa conversa, ótimo dia para o senhor. Para ti também, Cabalau, para todos vocês, para todos aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir. E vou dizer, o PV será uma grande surpresa para o Maranhão. De volta com vocês no estúdio, Soares, Célia. Obrigado então, Clóvis Cabalau. Quadro Bastidores volta amanhã.